Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais um dia de aula, não é isso? Hoje é o último dia da semana, né? Mas estamos aqui. Glória a Deus por isso, tá certo? Então vamos lá iniciar a nossa aula. Gostaria que você pegasse aí o seu material, o seu livro para darmos início a essa aula, tá bom? E aí eu trouxe uma mensagem, tá bom? Que diz assim: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É verdade. E essa mensagem é porque no texto de hoje vai falar sobre isso, sabe? Que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, tá certo? Então, o nosso texto tem a ver com essa mensagem, tá certo? Eu achei muito interessante, por isso que eu quis abrir hoje a aula com essa mensagem. Reflita nessa mensagem, tá certo? Porque a aula de hoje vai ser apenas uma aula explicativa, tá certo? A revisão do conteúdo estudado. Vamos revisar o que foi estudado, tá certo? Nas atividades complementares. Lembrando que as atividades complementares é revisão do que foi estudado. Tá certo, meus amores? Então, próxima semana teremos prova. Segunda-feira, prova de português, não é isso? Então, vamos relembrar aqui nas atividades complementares o que a gente já estudou, tá certo? Nesses dias. Ok, baby? Então, vamos lá? Gostaria que você abrisse aí o seu livro na página 43 a 45 para a explicação das atividades complementares. E aí, na 45, nós temos um texto, né, muito bacana que diz: nada de pânico. É um texto muito interessante sobre umas crianças, tá certo? E aí, você vai se encantar com esse texto, certo? Eu vou ler o texto para você, depois você vai refazer a leitura do texto em casa sozinha. Procure um lugar, tá bom? Aí em silêncio na sua casa para você ler o texto. Jéssica, Caio, Bruno, Paulo e Juliana se perderam numa floresta. Faz 3 horas que tentam achar o lugar marcado para se encontrarem com seus pais. Depois de um momento de pânico, Caio sugere: vamos manter a calma. Não chegaremos a lugar nenhum esta tarde. Se continuarmos andando, ficaremos cansados e sem energia. Acho melhor a gente parar e acampar aqui mesmo, mas não sei bem o que fazer para passar uma noite tranquila. Eu sei, diz Jéssica. Fiz um curso de sobrevivência na selva. Deve servir para alguma coisa. Vamos pegar galhos e gravetos para acender uma fogueira e construir um abrigo. E devemos dormir todos juntos, um encostado no outro. Ainda bem que eu sempre carrego um isqueiro e um canivete suíço. Assim não vamos ficar na mão, diz Bruno. Juliana, que estuda numa escola de circo, se propõe a subir numa árvore e pegar alguns galhos. Paulo aprendeu com seu pai o que é botânico a reconhecer plantas comestíveis e resolve procurar algumas para que a turma não morra de fome. E parece que também ouvi um barulho de água perto dali. Talvez possa encher o cantil, né? Que é um tipo de garrafa para armazenar água. Juntando todas as suas diferenças, os 5 amigos não terão muitas dificuldades para sair dessa situação. Cada um sabe alguma coisa ou possui qualidades que se juntam às dos outros. E o resultado é muito bom. Certamente eles são mais fortes em grupos do que sozinhos. Olha só, gente, por isso que eu coloquei aquele texto de abertura. Todos nós somos mais fortes quando estamos juntos, né? Isso, quando trabalhamos juntos, né? Equipe, em grupos, né? Isso porque um vai aprendendo um pouquinho com o outro, né? E essa turminha aí que se perdeu aí na floresta, esses meninos, eles têm muita experiência, né? Maturidade, né? Para saber o que fazer dentro de uma floresta, não é isso? Então, é muito importante a gente saber um pouco de cada coisa. E aí, a gente junta todo mundo junto, um sabe um pouco aqui, outro ali, né? E as ideias surgem, não é isso? Então, esse é o nosso textinho. E de acordo com esse texto, como diz aí, ó, leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 6. Então, de acordo com esse texto, você vai responder as questões da página seguinte, 44, as questões de 1 a 6 relacionadas, tá certo, a esse texto, tá bom? Tem a interpretação textual, tá certo? Questão 1
a 3 sobre o texto, 4, 5 e 6, tá bom? E aí nós temos aí também na questão 5, copie as palavras do quadro, separando-as em 2 grupos, um de palavras do gênero feminino e outra do gênero masculino. E aí você vai escrever um grupo masculino e o outro no feminino. Na questão 6, você tem que dar o sinônimo ou o antônimo das palavras. Certo? Vamos só relembrar aqui. Sinônimos são as palavras semelhantes, parecidas, tá certo? E o antônimo são as palavras contrárias, tá bom? É muito interessante que vocês resolvam no caderno as respostas, tá bom? Vocês coloquem as respostas no seu caderno, tá certo? Porque aqui nessas páginas não tem linha para você responder, tá certo? Então você organiza seu caderno e responde lá as questões, tá bom? Somente as respostas. Na página 45 tem outro texto para você ler. Leia o texto para responder as questões de 7 a 10. Aí você vai ler o texto com bastante atenção e vai responder as questões 7, 8, 9 e 10, tá certo? Dessa atividade. Vamos relembrar, nós temos aí, né, para relembrar o gênero do substantivo, que a gente já sabe. A gente aprendeu o masculino e feminino e o artigo usado para cada um desse gênero, não foi isso? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá certo? Você faça uma releitura do texto, leia as questões com bastante atenção, leia todas as questões com bastante atenção, tá certo? E responda a atividade, tá certo? Um cheiro no olho e até mais. Tchau!